A próxima questão diz assim: um gás ideal sofre o processo cíclico mostrado no diagrama P versus T, conforme figura abaixo. O ciclo é composto pelos processos termodinâmicos de A para B, de B para C e de C para A. Assinale entre as alternativas aquela que contém o diagrama PV equivalente ao ciclo PT. Então, ó, o enunciado ele te dá o ciclo PT. Então, é pressão contra temperatura. Então, olhando para aquele ciclo, a gente vai ter que descobrir aonde está a isoterma. Onde o processo é isotérmico. Nós temos que descobrir a curva da isoterma, porque a curva de um processo isotérmico é uma hipérbole. Então a gente descobre, olhando o gráfico da questão P versus T, que a isotérmica acontece no processo de C para A. Ok? Então a gente procura nas alternativas aquele gráfico que me dá uma isotérmica de C para A. E o único gráfico das alternativas do enunciado que contém essa isotérmica de C para A é o gráfico B. Repara aí que o gráfico B, quando o gás vai do ponto C, né, do estado C, ao estado A, ele é uma hipérbole, né, do estado A para o estado B. É reto, uma transformação isovolumétrica, do estado B para o estado C é reto na horizontal, uma transformação isobárica, e do estado C para o estado A, ele volta numa hipérbole, que é a isotérmica. Essa é a dica. O gráfico ele deu P versus T, então você procura nesse gráfico aí, P versus T, aonde está a temperatura constante. E olhando para esse gráfico, você descobre que a temperatura constante acontece de C para A. Nas alternativas, o único gráfico que de C para A é uma hipérbole, é o gráfico letra B. Então essa é a resposta. A próxima questão diz assim: ao nível do mar e sob temperatura de 27 graus Celsius, 45 litros de gás hélio puro preenchem o espaço interno de um balão a 1 atmosfera, essa pressão, que é igual a 10 a 5 Pascal. Admitindo-se que a parede do balão não exerce pressão significativa sobre o gás, ao se transportar o balão para um local em que ficará submetido à pressão de 39 kPa e a temperatura de menos 13 graus Celsius, o volume do gás hélio armazenado no balão será em litros igual a... Então, essa aí é uma questão que a gente vai usar a equação dos gases, né, a equação geral dos gases, que é o produto pressão-volume dividido pela temperatura é sempre constante. Então, pressão inicial vezes volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual a pressão final vezes volume final dividido pela temperatura final. Vamos aos dados da questão. A questão ele diz que o volume inicial é 450 litros. A pressão inicial é 10 a 5 Pascal, né, 1 atm. A temperatura, 27 graus Celsius, nós temos que passar para Kelvin, ok? Então tem que pegar 27 e somar 273. Lembrando que no estudo dos gases, a temperatura sempre tem que estar na escala Kelvin, na escala absoluta. Então, ele deu a temperatura na escala Celsius, você tem que converter para a escala Kelvin. Então vai ser 27 mais 273, que vai dar 300. O volume final que ele quer saber, a pressão final é 39 kPa, né? Tem que ter atenção nesse quilo e substituir por 10 a 3, lembrar que quilo é a mesma coisa que 1000, então a pressão final vai ser 39 vezes 10 a 3 Pascal, e a temperatura final, que é menos 13 graus Celsius, tem que também passar para a escala absoluta, para a escala Kelvin, então vai ser menos 13 mais 273. Lembrando que para converter da escala Celsius para a escala Kelvin,
É só pegar o valor da escala Celsius e somar 273. Então a temperatura na escala Celsius é menos 13. Então vai ser menos 13 mais 273, que é igual a 260 Kelvin. E agora é só substituir os valores na fórmula e fazer a conta. Você vai ter 10 a 5 vezes 450 dividido por 300 é igual a 39 vezes 10 a 3 vezes VF dividido por 260. Fazendo essa conta, a gente chega nesse resultado aí, que VF é igual a 117 vezes 10 a 8 dividido por 117 vezes 10 a 5. 117 corta por 117, e o 10 a 8 com 10 a 5 vai sobrar 10 a 3, que é igual a 1000. Então é letra A.